Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Wellington Vieira, sou professor de matemática e nessa aula nós vamos falar um pouquinho sobre juros. Essa aula é muito importante para você, aluno que está no primeiro ano do ensino médio, que precisa resolver as questões que estão lá no seu plano de estudo doutorado, ou seja, lá no seu PET, volume de número 4, semana também de número 4. E para essa nossa aula, nós teremos como eixo temático funções elementares e modelagem. O tema é a matemática financeira, o tópico matemática financeira. Habilidades, resolver problemas que envolvam o conceito de juros simples ou compostos. Conteúdos relacionados, juros simples e cálculo de juros simples, juros compostos e cálculo de juros compostos. Acompanhe mais essa aula na tela. Sabemos que na matemática financeira, o dinheiro nunca fica parado. Juros. O que vem a ser juro? Juro, na verdade, é um aluguel que você paga por um dinheiro que você está tomando emprestado ou que você recebe por um bem, por um valor que você emprestou. E na matemática financeira, o dinheiro sempre estará presente. Aqui, nós temos, então, o montante, juros, capital, taxa e tempo. Onde montante é o M, juros, J, capital, C, a taxa I e o T vai representar o tempo. Aqui nós temos a nossa linha, o nosso desenho. O bom de você trabalhar com a matemática financeira é você sempre utilizar esse desenho aqui, que nós chamamos de linha do tempo, porque facilita a visualização do problema. Olha só, imagine que você tenha um capital e você então fez um depósito desse capital, ou que você tomou um valor emprestado, ou que você emprestou. Vai passar um determinado tempo que esse valor ficou emprestado. Um determinado tempo. Ao final, quando você for receber esse valor que você emprestou, esse valor final, ele é chamado de montante. Ele é chamado de montante. Agora, o que vai determinar esse montante, o valor desse montante? O valor desse montante vai ser determinado pelo capital que você empregou, mais o quê? Mais esse pedaço aqui, ó, que é o que nós chamamos de juros, tá? São os juros que renderam aí ao longo desse período, tá? Agora, o que vai determinar para mim essa quantidade de juros? O que vai determinar essa quantidade de juros é justamente a taxa. A taxa que foi aplicada ao longo do período, de tempo. E é importante entendermos o seguinte, que o montante é o capital empregado mais os juros. Montante é igual a capital mais juros. E uma observação importante, taxa e tempo sempre na mesma unidade. Juros simples agora. Imagine o seguinte, imagine que eu faça um depósito de R$100 em uma instituição financeira. Então, na data zero, na data inicial, depositei na minha conta R$100. E eu vou deixar passar um determinado período de tempo aí. Lembrando que, no caso dessa minha agência aqui, dessa minha instituição financeira, ela vai me pagar uma taxa de juros de 10% ao mês, tá? Então, todo mês que o meu dinheiro ficar depositado, eu vou receber 10% em cima do valor. Então, olha só, suponha que passou o primeiro mês. Estou recebendo juros de 10%. 10% de quem? De 100. 10% de 100, R$10. Então, juros de R$10 que eu recebi. E quanto terá na minha conta? Terá na minha conta R$110. Passou o segundo mês. Novamente, juros. Juros de quanto? 10%. De quem? De 100.
R$10. Quanto tem na minha conta? Na minha conta tem agora R$120. Passou o terceiro mês. Juros de quanto? Juros de R$10, tá? 10% de 100, R$10. E quanto tem na minha conta? R$130. Tá certo? Então, o que nós percebemos aqui na questão dos juros? Ora, à medida que o tempo passa, o juro continua o mesmo, ó. O valor dos juros é o mesmo. É o que nós chamamos de juro constante. Juro constante. E o que mais? Por que o juro é constante? Ele é constante porque a taxa de juros incide sobre o capital aplicado. Então, como a taxa de juros ela incide sobre o capital aplicado, por isso que o juro ele é constante. Aí nós temos algumas formulazinhas que irão nos ajudar quando estivermos trabalhando com juros e esses juros for na modalidade juros simples. A primeira é essa: montante é igual a capital mais juros. A outra que vai nos ajudar demais é a segunda, que diz que juros é igual a capital vezes a taxa vezes o tempo. E se eu fizer a junção entre essas duas fórmulas, terei uma terceira formulazinha, que é montante igual a capital, 1 mais a taxa vezes o tempo. Mas se você não quiser utilizar essa formulazinha, a partir dessas duas, tá, você consegue. O que você precisa para achar o montante? Primeiramente é saber os juros, não é isso? Que é montante capital mais juros. Se você souber os juros, somar com o capital, você então encontrará o montante. Exemplo de número 1, temos um capital de R$300 foi aplicado a uma taxa de 5% ao mês por um período de tempo de 6 meses. Calcule os juros simples dessa aplicação. Então vamos lá. C de capital, I de taxa, T de tempo. A questão quer saber os juros. O que a gente já sabe aqui da questão? Que o capital é de R$300, a taxa é de 5% ao mês e o período de tempo é de 6 meses. Isso foi o que a questão nos trouxe. Queremos saber os juros. A formulazinha diz que juros é igual a capital vezes taxa vezes tempo. Vamos substituir os valores que temos. Juros é igual a 300, capital, vezes a taxa 5%, vezes o tempo, que é 6. Lembrando a você que eu posso fazer a substituição porque tanto a taxa quanto o tempo estão na mesma unidade. Outro detalhe importante aqui. Sempre que você for fazer uma questão aplicando a fórmula J, juros igual a capital vezes taxa vezes tempo, deixe a taxa na forma fracionária do número, tá? Então, juros é igual a 300 vezes 5%, 5 sobre 100, vezes o tempo, que é 6. Olha só que legal, ó. Simplifica, 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 simplifica. Beleza? Então, juros é igual 6 vezes 5, 30. 30 vezes 3, 90. Juro composto. Suponha que eu vá a uma instituição financeira qualquer e faça um depósito na minha conta de R$100. Nessa instituição financeira, eu entrei em acordo com o gerente e vai passar determinados intervalos de tempo, e à medida que o tempo passa, eu iria receber uma taxa de 10% ao mês. Para cada mês que meu dinheiro ficar depositado, irei receber 10% do valor dentro do regime composto, juro composto.
Então, olha só, passou o primeiro mês. 10% de 100, juros de R$10. Quanto terá na minha conta ao final do primeiro mês? 100 mais 10, R$120. R$110, melhor dizendo. R$110. Passou o segundo mês. Juros de 10%. 10% agora de 110. 10% de 110, juros de R$11. Quanto terá na conta? Na conta terá R$121. Passou o terceiro mês. Passou o terceiro mês, juros de 10% de quanto? De R$121. R$12,10. R$12,10. Quanto que vai ter na conta? R$133,10. O que nós percebemos quando analisamos os juros nesse caso aqui? Ao longo do tempo, à medida que o tempo passa, o juro, nesse caso, nós temos que o juro ele é juro crescente. O juro é crescente. Por que o juro é crescente? A taxa de juros incide sobre o montante. É por isso, o montante acumulado no mês anterior. Então, como o montante como a taxa de juros está sendo incidida sobre o montante acumulado no mês anterior, é por isso que os meus juros, eles são crescentes. Agora, é importante saber a formulazinha que vai nos ajudar no cálculo desse montante. Que fórmula é essa? É essa daqui. Montante é igual a capital, 1 mais a taxa elevado ao tempo. Lembrando a você que eu também posso utilizar para fazer esses cálculos a seguinte formulazinha. Montante é igual a capital mais juros. Ela também vai me ajudar quando precisarmos encontrar os juros, tá? Mas para o regime composto é importante sabermos essa formulazinha aqui. Montante é igual a capital, 1 mais a taxa elevado ao tempo. Esse 1 mais taxa elevado ao tempo, nós chamamos de fator de acumulação de capital. E existe, inclusive, uma tabela para nos ajudar a fazer esse cálculo, tá certo? Então vamos a um exemplo de juros compostos. Um capital de R$50 mil foi aplicado a uma taxa de 3% ao mês por um período de tempo de 2 meses. Calcule, no regime composto, o montante ao final da operação. Então vamos lá. Primeiro, nós temos o capital, que foi de R$50 mil. Temos também uma taxa de 3% ao mês. E temos o tempo que esse dinheiro ficou empregado. Esse dinheiro ficou lá na conta por um tempo de 2 meses. A questão quer saber de nós, no regime composto, o montante ao final da aplicação. Então, o montante é o que queremos saber. Formulazinha de atalho para nos ajudar. Montante é igual ao capital, 1 mais a taxa elevado ao tempo. Montante é igual. Montante é igual. Capital aplicado, 50 mil,
que multiplica 1 mais a taxa, que é de 3%, elevado ao tempo, que é de 2 meses. Lembrando aqui que eu só posso jogar na formulazinha a taxa e o tempo quando eles estiverem na mesma unidade, tá? Então vamos lá, montante é igual 50 mil vezes. Aqui nós temos a taxa, ela está em porcentagem. No caso desta formulazinha aqui, a juros compostos, é interessante que essa taxa ela esteja em números decimais, tá? Então vai ficar 1 mais 3%, 0,03, elevado a 2. Montante é igual a 50 mil, que multiplica 1,03 elevado ao quadrado. Aqui no nosso canal tem uma aula lá que eu explico como você faz essa multiplicação aqui fácil, tá? Então você vai lá e vai assistir essa aula. Mas aqui nós vamos fazer o seguinte, ó. O que seria 1,03 ao quadrado? É 1, dobra 0,3, 0,6. O quadrado de 0,3, 0,9. Então, montante é igual. Quantas casas após a vírgula? 4 casas após a vírgula. Quantos zeros nós temos aqui? 4 zeros. Então, 5 vezes 1,0, aliás, tirando a vírgula, 0,609. 5 vezes 10.609. Então, montante é igual. 5 vezes 9, 45, vão 4. 5 vezes 0, 0. E 4, 4. 5 vezes 6, 30, vão 3. 5 vezes 0, 0. E 3, 3. 5 vezes 1, 5. Resultado final, 53.045. Agradecendo demais por você ter assistido até aqui. Se você não é inscrito em nosso canal, se inscreva, ative o sininho das notificações. Assim você não vai perder nenhuma novidade que é postada aqui em nosso canal diariamente. Peço também que você possa se tornar um parceiro do nosso canal com o professor. Primeiramente, deixe o seu like, pois é muito importante para fortalecer o nosso trabalho. E segundo, compartilhe essa aula com todos os seus amigos, com todos os seus conhecidos. Assim o nosso canal vai poder ajudar o máximo possível de pessoas. Aqui abaixo nos comentários, me diga de qual cidade você me assiste. Assim eu posso dar aquele salve para você nas nossas próximas correções. Também na tela as minhas redes sociais, caso você queira seguir. E até uma próxima oportunidade, onde poderemos estar juntos novamente. Olha só, tchau, tchau e fui! Até a próxima!